Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Estou aqui hoje para deixar uma mensagem ao nosso coração e hoje temos uma presença ilustre aqui hoje com a gente. Minha esposa Natália. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de estar deixando a mensagem que se encontra no livro de Cantares de Salomão. Para quem não sabe, Cantares de Salomão é um dos 5 livros poéticos da Bíblia Sagrada. Tem Jó, tem Salmos, tem Provérbios, tem Eclesiastes, tem Cantares. Jó é para os que sofrem. Salmo é para os adoradores. Provérbios para os cuidados do dia a dia. Eclesiastes para os que têm dúvida. E Cantares para os que amam ou os apaixonados. Que é o nosso caso aqui. Irmãos, Cantares no seu capítulo de número 2 e no seu versículo de número 15 diz assim: Apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Eu não sei se vocês vão ouvir um barulho que está aqui no fundo, é que está tendo uma construção do muro aqui do condomínio. Mas a gente vai tentar externar o que Deus colocou no nosso coração para estar passando para os irmãos. Cantares de Salomão, no seu capítulo de número 2, no seu verso de número 15. Apanhai-me as raposas e as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Algumas pessoas falam que Salomão tinha por volta de 18 anos, quando ele cai de amor por uma mulher chamada Sulamita. Era uma mulher de pele negra e Salomão tinha 1000 mulheres, mas dentre as 1000 mulheres, ele amava essa tal de Sulamita mais do que todas as outras. É tanto que ele dedica o livro de Cantares para ela. Alguns pregadores chegam a colocar a Sulamita como se fosse a igreja e Salomão ali na figura de Jesus. Esse amor que existe no livro de Cantares, e algumas peculiaridades do livro de Cantares é que no livro de Cantares não tem a palavra Deus. A palavra de Deus não aparece no livro de Cantares. No Concílio de Trento teve até muita discussão para ver se esse livro entraria no cânon sagrado, porque a linguagem do livro de Cantares é uma linguagem, como é que eu posso estar falando, sensual, é uma linguagem um pouco picante, uma linguagem erotizada, melhor dizendo, né? Aí teve um pouco de dificuldade para entrar no cânon sagrado, mas por muita discussão entrou. Se não me falha a memória, no ano de 1946 entrou ali no concílio ecumênico que teve ali com os pais da igreja. Embora o livro de Cantares, o Novo Testamento, em nenhum momento fala dele e não tenha o nome Deus, a palavra Deus, é um livro que contém uma mensagem rica, porque fala de amor. E embora não tenha a palavra Deus, o livro fala de amor, e Deus é amor. É como dizem, né? Evidência de ausência não é a ausência de evidência. Não é porque não tem o nome Deus que a mensagem do livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, não traz uma mensagem espiritual para a nossa vida. Se você for parar para analisar, você vai ver que no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, que é de Salomão, no verso de número 2 fala assim, ó: beije-me ele com os beijos da sua boca. Está falando de um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, assim como entre eu e a minha digníssima Natália. Um relacionamento amoroso. Beije-me ele com os beijos da sua boca. Ou seja, aqui está falando de intimidade. E a gente colocando a figura de Jesus e a figura da igreja, nós entendemos que a igreja precisa estar em intimidade com Jesus. A igreja precisa ter ali afinidade com Jesus. Precisa ter um relacionamento mais próximo. Ou seja, aqui nós veremos que esse amor de Salomão era muito maior do que por qualquer outra mulher. A igreja foi escolhida. A igreja foi escolhida por Deus. É a esposa do Cordeiro.
Deus ama a igreja de uma forma extraordinária, sublime. É tanto que ele deu a sua vida pela igreja. Então nós entendemos que aqui no livro de Cantares a mensagem é amor. A mensagem é cumplicidade. Salomão amava a Sulamita mais do que todas. E o interessante é que a Sulamita, a pele dela era negra, era escura. Tem até um louvor que fala assim: se queimada com o sol da justiça, ela é morena. Se são tantos como a areia da praia, ela não é pequena. Se ela ensina o caminho para o céu, ela é gloriosa. Se ela luta e combate o pecado, ela é corajosa. Se ela ensina em nome de Cristo, ela tem poder. E se Jesus está no meio dela, ela vai vencer. O interessante aqui nesse contexto de Cantares capítulo 2, versículo 15, fala que tinha uma vinha. Não é, amor? Tinha uma vinha. E nessa vinha tinha algo que estava danificando o fruto. Porque antes do fruto vem as flores. Para a gente dar fruto, precisamos primeiro dar flor. E nesse contexto de Cantares capítulo 2, versículo de número 15, fala que tinha raposas entrando na vinha. Lá em Isaías capítulo de número 5, fala que as vinhas eram bem cercadas com sebe. Pode ser com um bambu. Era bem cercada e era colocada em lugares altos. Vinhas estavam em lugares altos e elevados. E tinha alguém que cuidava das vinhas. Porque nós entendemos que na Bíblia Sagrada, quando se fala de uva, de vinho, fala de alegria. Então aquela safra de vinho, aquelas parreiras, estavam sendo cultivadas e cuidadas para dar alegria numa festa, numa celebração. E a alegria viria depois do vinho, quando o vinho já estivesse pronto. Mas para o vinho estar pronto é preciso ser cultivado, ser cuidado. O que é que nós entendemos nessa palavra? A raposa, nós entendemos que ela é um animal carnívoro. Hoje em dia, né, eu estava até conversando com a minha esposa, ela falou que as raposas se adaptaram e agora elas comem... São vegetarianas. Vegetarianas. Agora, algumas raposas são vegetarianas, mas esta raposa em especial, ela era carnívora. Essa raposa, ela gostava de carne. E o interessante é que ela conseguiu entrar na vinha, mesmo a vinha estando em local elevado, sendo bem cercada, a raposa consegue entrar. E o interessante é que a raposa não anda em bando. A raposa não anda em bando. Ela não é sociável. Ela cria os filhotes dela sozinhas. É interessante demais esse texto bíblico. E a raposa consegue entrar na vinha. A raposa consegue procriar. Porque já tinha bastante tempo. A raposa aqui está falando: apanhai as raposas e as raposinhas. Ou seja, entrou a raposa, depois teve o acasalamento porque entrou um raposo e teve filhos. Além de pegar a raposa, pegou também as raposinhas. Para vocês terem uma ideia, já tinha tempo que aquela raposa estava ali danificando as flores. Aqui está falando, ó, apanhai, ou seja, pegue essa raposa, destrua essa raposa. Não é espantar, show raposa, sai raposa daqui. Não, é pegar. Aqui está simbolizando o pecado, simbolizando o mal. Porque o ser humano, quando aceita Cristo como único e suficiente Salvador, o que é que acontece com essa pessoa? Essa pessoa, ela tem uma fé posicional. Ela bebia, ela só andava em bar, só andava em baladas. Agora, com a santificação posicional, ela passa a ir para a igreja, ela passa a mudar as vestes, o modo de falar dela. Mas daí vem a santificação real, que é lá em Provérbios capítulo 4, capítulo 8, verso 23, se não me falha a memória. E diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, é preciso ter um cultivo ali. É preciso a gente caminhar, prosseguir em conhecer o Senhor. A santificação real é aquela santificação de oração, de jejum, de consagração, de tirar as impurezas diante dos nossos olhos. Ou seja, a gente precisa fechar as brechas. Mas nesse caso, aquela vinha tinha uma brecha, alguma coisa estava errado, alguma coisa não estava funcionando direito,
que deu tempo de uma raposa entrar. E o interessante é que a Bíblia fala que o inimigo das nossas almas, ele anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. Se ele achar uma brecha, ele vai entrar e vai destruir a tua vida espiritual. Alguém disse certa vez que Jesus ele entra pela porta que você abriu, mas Satanás não, ele entra pela brecha que você deixou de fechar. Aonde estava a pessoa que estava guardando aquela vinha? Porque deu tempo da raposa entrar, do raposo entrar, e depois que eles dois entraram, estava lá dentro, ainda procriaram, ainda tiveram filhotes. Ou seja, o pecado ele chega devagar, mas se a gente dá guarida, ele vai ficando e ficando. E o problema não é pecar, o problema é gostar de pecar, é desejar pecar. Porque a Bíblia fala que a gente não pode acolher com alegria para a nossa própria vida os pecados, as misérias. Se a gente vê um estilo de cabelo de um atleta na televisão, o crente de verdade não vai, nossa, eu quero aquele estilo de cabelo. Se a gente vê uma roupa que aquela pessoa que está usando na novela, no filme, está usando, nossa, como eu quero aquela roupa. Não, nós não devemos seguir a tendência do mundo, porque a Bíblia fala que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se a gente ressuscitou com Cristo, e se nós ressuscitamos com Cristo, temos que buscar as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Essa é a palavra de Cantares capítulo 2, versículo 15. Apanhai as raposas e as raposinhas. O que está tirando o altar de comunhão da tua vida? O relacionamento que você teria que ter com Jesus e não está tendo. Apanha essa raposa, apanha essa raposinha, destrua, aniquile, extermine. Não fique brincando com o pecado, porque o pecado vai te separar de Jesus. O pecado ele vai destruir as flores da tua vida para que você não dê fruto. É interessante isso. Porque quando a gente aceita Jesus e começa a orar e começa a buscar a presença de Deus, a ler a palavra, a estudar a Bíblia, o que é que acontece? Nós vamos crescendo em graça. Mas se a raposa consegue minar, se ela conseguir minar nossa vida espiritual, ela vai tirando o desejo do coração do crente de adorar a Deus. Então eu deixo essa mensagem de reflexão, não vou me alongar mais. A nossa intimidade, eu e a minha esposa, a nossa intimidade, ela tem que ser cuidada e guardada. Imagina a intimidade de Jesus com a intimidade da igreja. Isso aqui é uma prefiguração. Nossa intimidade ela deve ser preservada, valorizada. Não desvalorize a intimidade que você tem que ter com Jesus. Aqui está falando de uma intimidade de um homem para com a mulher. Mas espiritualmente falando, essa intimidade tem que ser entre Cristo e a igreja. Os 4 primeiros livros de Cantares falam da relação íntima que Salomão teve com a Sulamita. E os outros 4 falam do amadurecimento que aquele casal teve. Ou seja, nós estamos nos amadurecendo, estamos crescendo em graça e conhecimento. Nós estamos estagnados, nós estamos parados. E o pior, qual o motivo que está deixando a gente parado e estagnado? Se era pra gente dar fruto, se era pra gente crescer, sabe qual é? A raposa e a raposinha pode estar destruindo a tua vinha e você não está se dando conta. Então deixa essa palavra ao nosso coração e que Deus em Cristo venha nos abençoar em nome de Jesus. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus, que nós possamos matar todos os dias, todas as manhãs, as raposinhas que amanhecem juntamente conosco. Seja numa atitude, numa forma de falar, e que nós possamos sempre estar na brecha do Senhor Jesus, sempre orando cada vez mais, aleluia, sempre estar jejuando cada vez mais, para que nós possamos chegar assim mais perto na presença do Senhor Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Um forte abraço para todos, que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Amém.